Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? Vamos à página 96 do módulo 3, tá? Onde nós vamos ter atividade mais atividades, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos começar. Eu tenho um trecho de duas notícias, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aproximar um pouquinho. Então vamos lá, ó. Em épocas juninas, pé de moleque, paçoca e outras iguarias feitas à base de amendoim estão todas as mesas e festas, mas os animais não podem comer, assim como qualquer outro doce. E alguns alimentos são tóxicos e podem afetar a saúde do bichinho, tóxicos, tá? Ele deve ficar longe de chocolate, macadâmia, molhos temperados à base de alho e cebola e bebidas alcoólicas. Caso o cãozinho roube uma dessas gostosuras, vale ficar atento ao seu comportamento e avisar ao médico, conforme a quantidade ingerida ou mal-estar apresentado. De acordo com a veterinária, em alguns casos, o pet pode precisar até de medicações intravenosas para alívio de sintomas. Outra notícia. Biólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, estão investigando as causas da morte de botos cinzas na capital fluminense. Nos últimos, nos últimos 20 dias, 86 animais apareceram sem vida e 148 botos morreram desde novembro do ano passado. A suspeita é de que um vírus tenha contaminado os bichos. Então vamos lá. Qual das duas notícias apresenta maior objetividade? Por quê? O que você ser objetivo? Como é uma notícia, o jornalista ele tende a apenas apresentar os fatos, né? E quando ele apresenta apenas os fatos, sem dar a sua impressão, a sua opinião, essa passa a ser uma notícia objetiva, tá? Então, dessa forma, é a notícia B, porque o jornalista é mais objetivo, vai mais no foco do assunto, tá? Dessa forma, ele é mais direto. Então, isso não caracteriza uma opinião, tá? As duas notícias tratam de animais. Os jornalistas se referem aos animais da mesma maneira? Explique. Então, ele usa, né, no trecho A, ele é mais subjetivo, ele passa sua emoção, seus sentimentos. Por quê? Ele fala, né, ele usa a palavra cãozinho para se referir ao animal. E esse diminutivo demonstra carinho, afeto, tá? Já na letra B, ele não usa nenhum diminutivo, ele fala botos cinzas, animais e bichos, tá? Isso mostra o maior distanciamento do jornalista. Letra C. Que adjetivo empregado pelo jornalista da notícia A revela subjetividade no texto, ou seja, demonstra sua impressão, o seu afeto, o seu carinho. Quando ele fala assim, ó, gostosuras, tá? Para se referir aos doces típicos da festa junina. Bom, vamos passar agora a outra página. Eu tenho aqui um trecho de uma fábula, tá? Uma raposa vivia em um lugar árido, com pedras, cactos e escorpiões.
Não gostava de comer gafanhotos porque as pernas dos insetos geralmente ficavam presas em seus dentes. Mas ela estava com muita fome. Por sorte, farejou um coelho. Não era grande nem gordo, mas pelo menos era maior do que um rato. A raposa aproximou-se e atacou, mas nem sempre o mais forte vence, tá? Então vamos lá. A que fábula o conto apresentado nessa sinopse faz referência? Tem uma fábula, como eu disse, né? O coelho e a raposa. Em sua opinião, qual a intenção do autor da sinopse ao finalizar o texto com a frase: mas nem sempre o mais forte vence? Ele está querendo provocar uma curiosidade no leitor, tá? Então, dessa forma, o leitor vai ter que ler esse livro para poder conhecer o final dessa história. O que essa frase sugere? Mas nem sempre o mais forte vence. Sugere que a raposa é um animal mais forte que o coelho, mas talvez ela não vença essa batalha, tá? Preencha o quadro abaixo com o substantivo que é acompanhado pelos respectivos artigos no texto. E em seguida classifique esses artigos como definido ou indefinido, tá? Então, dessa forma, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, lembrando, artigos definidos, né? Acompanham um substantivo, definem, tornam esse substantivo especial. Eu tenho o, os, a, as. O artigo indefinido, né, já não torna esse substantivo especial. Então, quando eu falo uns, uma, umas, eu não estou me expressando, não estou falando de algo, de algum substantivo específico, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Só um minutinho. Então, olha só, lá no texto, o artigo uma acompanha raposa, tá? E como a gente classifica esse artigo? Indefinido. Depois, acompanha os substantivos lugar, coelho, rato, tá? Esse artigo também é indefinido. As acompanha o substantivo pernas, tá? E é um artigo definido. A acompanha o nome, o substantivo raposa, e é um artigo definido, tá bom? Então, vamos lá. No início da sinopse, o substantivo raposa é antecedido por um artigo indefinido. Em seguida, é antecedido por um artigo definido. Por que você acha que isso aconteceu? Então, vamos voltar lá no texto um instantinho. Lá no início está falando assim, ó. Uma raposa vivia em um lugar árido. Isso significa que pode ser qualquer raposa, tá? Mas quando aqui fala a raposa aproximou-se e atacou, já está se referindo a uma raposa específica, tá? Então vamos voltar lá à questão. Então, num primeiro momento, a raposa é tratada como uma raposa qualquer, tá? Já no segundo momento, ela passa a ser definida, ou seja, o autor está explicando que é aquela raposa que ele já falou no texto, ok? Vamos à página seguinte.
Quando eu falo o amigo, é um amigo especial, né? Quando eu falo um amigo, é porque pode ser qualquer um, tá? Então, na página 98, eu tenho uma propaganda, tá? É um anúncio publicitário, original do Brasil desde 1962. Então, vamos lá. Qual é a frase que está em destaque nesse anúncio aqui? Original do Brasil desde 1962, tá? Quem é o anunciante? Quem fez essa propaganda? A Havaianas. O anúncio apresenta a logomarca ou logotipo do anunciante. Aqui, ó, logotipo, tá? Ou seja, apresenta apenas as letras, né? Uma palavra. Se fosse logomarca, seria apenas um símbolo, tá? Letra D. Assinale a alternativa que representa a relação entre as linguagens verbal e não verbal que compõem o anúncio. Ou seja, eu tenho associação da imagem com as palavras. O chinelo Havaianas é característico do Brasil, assim como as paisagens expostas no anúncio, né? No caso, o pão de açúcar, tá? É um ponto turístico do Rio de Janeiro. Agora vamos lá, gente. Bill Gates recomenda 5 livros para você ler neste ano. Festival de Surf, Agita Itapuama nesse fim de semana. Contorne o pronome de tratamento empregado na manchete A. Então, é o pronome você. Como são classificados os pronomes destacados nas manchetes? Neste e nesse. São pronomes demonstrativos, tá? Explique o emprego desses pronomes em cada manchete. Quando fala neste ano, né, está se referindo ao tempo presente, tá? Quando ele fala nesse fim de semana, está se referindo ao futuro, tá bom? Leia a sinopse a seguir. As crianças não precisam falar nada. Todas têm certeza de que aquele homem que caminha solitário pelas ruas, com um saco nas costas, é o personagem malvado das histórias que pode levá-las para longe de suas famílias. Por isso, escondem-se em suas casas em um misto de medo e curiosidade. Espiam o homem pela janela. Afinal, o que haverá dentro do saco? O que ele carrega nas costas? Então vamos lá. Eu tenho aqui pronomes destacados, tá? Vamos lembrar aqui, para que serve o pronome? Ou ele acompanha o nome, o substantivo, ou ele substitui esse nome no texto para evitar a repetição, tá? Aqui, as crianças não precisam falar nada, todas. Todas está resgatando qual termo, qual nome? Crianças, tá? Então eu tenho aqui, ó, aquele homem está acompanhando o nome. Vamos lá. Ó, pode levá-las. Levar quem? As crianças, tá? Classifique os pronomes em destaque. Todas é um pronome indefinido. Aquele pronome demonstrativo. O las, né, de levá-las, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Suas é um pronome possessivo. Que, pronome interrogativo. E ele, pronome pessoal do caso reto. Tá bom? A quais substantivos se referem os seguintes pronomes da sinopse? Todas se refere a crianças. Las se refere também às crianças. Tá bom? Aqui, ó.
Vamos lá. Observe abaixo, a tirinha abaixo, e responda as questões. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagina, Vossa Majestade. Por que Armandinho está usando esses termos para responder ao seu pai? Porque provavelmente ele assistiu uma aula de pronome de tratamento, né? Então ele está querendo colocar em prática. Quais são os pronomes empregados na fala do Armandinho? Vossa Excelência, Vossa Magnificência e Vossa Majestade. Esses pronomes são classificados como pessoal de tratamento, tá? Identifique os monossílabos empregados na fala de Armandinho no primeiro quadrinho, na fala do pai, e classifique-os. Então vamos lá, ó. Primeiro quadrinho fala do pai. Eu tenho foi e a. Foi é um monossílabo tônico, tá? E a é um monossílabo átono. Classifique os termos excelente e magnífica de acordo com a posição da sílaba tônica. Ou seja, eu tenho que ver se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Excelente. Então, a sílaba mais forte é excelente, tá? Então, eu classifico como paroxítona. Magnífica, mesma coisa, né? O ni é a sílaba tônica. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Bom? Complete as frases abaixo usando o termo adequado e responda as questões. Ontem você pôde, com acento, que significa passado, tá? Vencê-lo, mas não é sempre que se pode, presente, ter essa garantia. Decidiu pôr tudo em ordem, por isso não duvidaram da sua disciplina. Como foi possível diferenciar o significado dos pares de palavras? Pelo acento gráfico, tá? Em qual das orações as palavras têm diferença quanto à pronúncia? É a palavra pôde para indicar o passado e pode com som aberto para indicar o presente. Tá bom? Pôde com som fechado indica passado. Pode com som aberto indica o presente. Ok? Então eu vou encerrar mais uma aula nossa, tá? Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.